Eu falei o que era, o que acontecia, mas não falei como detectar quando a gente é abusivo com alguém. Existem formas para a gente conseguir detectar. Quando a gente tem alguma característica que a gente se acha melhor do que a outra pessoa e a gente fala dessa pessoa, ali mora o perigo, porque é nesse ponto que a gente vai apontar o dedo, vai pensar que a outra pessoa é pior do que você. E isso pode acontecer com algo que realmente é, vamos dizer que você saiba mais sobre algum tema do que alguém. Se você detecta, se você seleciona aquilo para falar e fazer a pessoa se sentir pior, isso é um comportamento abusivo. Cada pessoa tem o seu processo moral, aprendizagem teórica e aprendizagem de vida também. Então vamos dizer que você tenha passado por uma situação que a outra pessoa não passou, ela está passando agora, você já sabe como você conseguiu lidar e você esfrega na cara da pessoa isso. Não é legal também. Isso é um comportamento tóxico também. Quando a gente pensa que o que a gente faz é o correto e que o que o outro faz é o errado, é uma possibilidade de você ter um comportamento tóxico. Porque você vai falar, eu sou a pessoa que está agindo corretamente, e isso é tóxico. As dores, elas são muito pessoais. Vou colocar como se fosse eu, para ficar melhor o exemplo. Quando eu falo de uma dor que é minha, eu tô falando do que eu tenho propriedade para falar. Vamos dizer que eu estava em um relacionamento tóxico e falei para a pessoa que não queria mais e essa pessoa se sentiu injustiçada. Quando a pessoa se sente injustiçada, ela tá na razão dela, mas a pessoa que tá machucada por causa de um comportamento que ela viu como tóxico, ela também tá certa. Na psicologia a gente não vê algo como errado ou como certo. Vou dar um exemplo de como que a sociedade funciona. Uma pessoa exterminou outra pessoa. O que todo mundo fala é errado. Mas essa pessoa exterminou essa outra porque essa outra fez uma maldade muito ruim com uma criança. Aí já entra, opa, é errado? Será? Entende como funciona essa questão de verdade, mentira, do que é certo, do que é errado? Isso tudo é muito relativo. A pior coisa que a gente tem é aqui dentro, né? Que às vezes a gente formula uma coisa e coloca em atitude como se fosse uma verdade. Saiu de dentro da cabeça. Não saiu do real. Se tivesse saído do real, aí sim a gente vai rever, né? Será que é um comportamento tóxico ou não? Então a gente tem que saber separar o que é o comportamento mental e o que ele formula do que é real. Quando a gente consegue separar isso, as coisas vão se encaixando muito melhor. Tem também a questão da comunicação entre as pessoas. Até hoje a gente não sabe se comunicar. A gente sempre tem que tentar se melhorar como ser humano. Ser humano, a gente sabe. Quando a gente fala o motivo. A gente não precisa gritar, a gente não precisa bater. A gente pode chegar com a pessoa, conversar com ela, falar sobre o que a gente está sentindo. A gente não vai logo pro tapa. O ser humano, ele sente a invasão, ele consegue aguentar a invasão e ele comunica, né? O que a gente tem que fazer é comunicar e saber o que sai da nossa cabeça e o que não sai.
tem algumas coisas que ficam, por causa da falta de diálogo, fica muito no ar e não é conversado. Aprender sobre as diferentes visões, isso a gente aprende em psicoterapia, para conseguir entender que eu sou uma pessoa e você é outra, mais ou menos isso.